CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros de casa. Que tenhamos uma manhã de estudo muito proveitosa. E vamos sempre iniciando pelos nossos pedidos, pelos nossos avisos. Pedidos porque a nossa casa sobrevive por atendimento aos nossos pedidos, né? Todo mundo sabe disso. Mas o primeiro pedido é que, por favor, diminua a campainha do celular ou desligue, que não precisar ficar com ele ligado, que é para que não toque durante a nossa reunião. Hoje, sábado, nós temos a nossa reunião pública de agora, das 10 horas, e a nossa reunião das 5 horas da tarde. Nesse horário das 10 horas, nós temos o trabalho da obra social Antônio de Aquino, que funciona lá atrás, do telheiro. Eles chegam, todos tomam café da manhã, depois todos almoçam, e para isso a gente pede, porque não tem jeito, temos que pedir. O café da manhã deles é igual o nosso em casa, é café com leite e pão com manteiga. Então, quem puder trazer café, açúcar, pão de forma, margarina. E para o nosso almoço, para o almoço do pessoal, a gente aqui utiliza o que a gente utiliza em casa. É a sopa, com legumes, quem puder trazer batata, cenoura, chuchu, tudo que a gente bota na sopa, tá? Repolho, o que puder. E utilizamos também o frango, macarrão, aquele macarrão parafuso. Para isso, nós precisamos de tempero. Nós sabemos o que a gente coloca na nossa sopa, no frango. É o sal, o alho, a cebola, o vinagre, o que tiver, o que puder trazer. A nossa casa precisa muito de material de limpeza. Nós precisamos, para esse chão aqui ficar limpinho, precisa de vassoura, rodo, pano de chão, água sanitária, detergente, sabão em pó. Para os banheiros precisamos, além do material de limpeza, precisamos de papel higiênico. Precisamos muito, tem muita gente lá atrás. As salas estão cheias de crianças, de jovens. Então, é um movimento grande e a gente utiliza muito material. Então, quanto mais pudermos colaborar, a gente agradece muito. Estamos passando por dias muito frios, precisamos, então, de agasalhos. Quem tiver um casaquinho lá sobrando, traz o casaco. Quem tiver uma coberta, seja cobertor, seja edredom, seja colcha, o que tiver que puder agasalhar, meias, principalmente para as pessoas idosas. Eu tenho visto muito na televisão ou pelas redes sociais, os médicos estão pedindo que os idosos não se deixem sentir frio, principalmente nas extremidades, ou seja, nos pés. Então, nós precisamos de meias. Quem tiver meia usada, vai lá, está limpinha, guardadinha, bota num saquinho plástico e traz para nós. Precisamos de meias, porque o tempo está muito frio, não é? Está frio para todos nós. Nós que temos a nossa casa, o nosso agasalho, a nossa janela que fecha, bem fechadinha, a gente dorme com conforto. Mas muitos não têm. Muitos em casas que a gente vai, às vezes entra pelas frestas da janela, da porta, até da própria parede. Entra vento, entra friagem. Então, precisamos de agasalho. É o que a gente tiver, desde que esteja em uso, o próprio para uso, esteja limpo, né? A gente pede isso, porque nós não temos aqui lavanderia, não temos também quem conserte. Então, não adianta trazer uma roupa que precisa de fecheclé sem fecheclé, uma roupa sem bainha. Precisamos primeiro, antes de botar na sacola para trazer, precisamos fazer uma revisão se a roupa está própria para ser usada, tanto com relação à higiene,
como com relação aos aviamentos, que a gente sabe disso, né? Tem pessoas que dizem assim, aqui está faltando os botões, mas não faz mal não. Faz mal sim. Vamos pregar os botões, vamos fechar os fecheclés, vamos fazer as bainhas nas roupas e vamos colaborar. A casa precisa muito de ajuda, porque cada vez a gente atende a um número maior de pessoas necessitadas, então precisamos. E a gente aprende na nossa doutrina que a virtude maior que a gente pode cultivar dentro de nós é a caridade, não é? Muitas vezes nós não estamos precisando da caridade material, precisamos da caridade moral. Então, para isso, nós temos o atendimento fraterno. Às vezes a pessoa está com um problema sério, uma dificuldade, um sofrimento, um problema emocional. Nós temos o atendimento fraterno. Como é que funciona isso? Acabando a reunião pública, quem precisar conversar com um dos médiuns da casa, permaneça no mesmo lugar que nós daremos o atendimento. Eu estou sempre à disposição de quem precisar. E temos a caridade material, que é o que eu estava falando antes, é o que a gente precisa trazer para que as pessoas tenham um pouco mais de conforto, tenham um alimento melhor, porque nós temos as cestas básicas, além daqui do café e do almoço de hoje, nós temos as cestas básicas. Então, vamos pensar nisso, vamos colaborar, precisamos muito. E como eu falei, a nossa doutrina preza muito pela caridade, que nós precisamos exercê-la, e a gente estudando a doutrina espírita, a gente incorpora esse sentimento em nós com facilidade maior. Então, vamos estudar, vamos fazer os cursos da casa. Nós temos aulas aqui de domingo a domingo, em vários horários. É só a gente ver o dia e a hora que tem disponível. E vamos fazer, vamos estudar o Livro dos Espíritos, que é o livro básico da doutrina espírita. Vamos estudar o Evangelho, que é o livro de conduta moral. Eu até vou puxar a brasa para a minha sardinha, que o curso que nós estamos dando aqui do Evangelho, na terça-feira, às 5 horas da tarde, quando entrar o mês de junho, nós vamos começar do início, desde o prefácio, da introdução do Evangelho. Então, quem estiver interessado em começar do início o Evangelho, terça-feira, 5 horas da tarde. Mas temos Evangelho em outros horários. Temos aqui também no domingo, 9h30 da manhã, e através da live, quem não puder vir, assiste de casa. Mas temos vários cursos aqui, além de todas as obras de Kardec, que todos nós devemos começar pelas obras de Kardec. Nós temos as obras de André Luiz, de Ivone Pereira, nós temos de Leon Denis. Então, é só escolher. Temos muito que estudar, precisamos estudar. Isso faz bem para nós, nos dá força, coragem para a gente enfrentar as nossas dificuldades do nosso dia a dia. Então, nós vamos iniciar a nossa reunião. Hoje, o nosso companheiro Agalhardor vai nos falar sobre o Livro dos Espíritos. E, durante o passe, o nosso companheiro Maico vai nos falar de Evangelho. Do tema do Evangelho, eu vou ler um pedacinho agora para nós começarmos. Nós estamos iniciando hoje o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. O título é Perdoai para que Deus vos perdoe. Eu vou ler as passagens da Bíblia. Está em Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. E na passagem de Mateus, capítulo 18, itens 15, 20, 21 e 22, nos diz assim a Bíblia: Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular,
entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, agora vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus, o nosso mestre, amigo, nosso irmão maior. Jesus, amigo, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecendo sempre pela oportunidade que temos de pertencer à nossa casa espírita, a casa de Altivo Panfiro, uma casa de amor, onde nos sentimos acolhidos, onde nos sentimos abraçados, tanto pelos irmãos encarnados, como pelos espíritos amorosos que aqui trabalham. Então, Senhor, permita que esses espíritos queridos possam estar junto de nós, nos intuindo, nos alertando, para que possamos cada vez mais fortalecer a nossa reforma íntima, aprendendo o Teu Evangelho, para nos aproximarmos de Ti, Senhor. Então, Jesus, nós Te pedimos as Tuas bênçãos, as bênçãos desses espíritos queridos e as bênçãos de Deus, nosso Pai, para iniciarmos a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Nosso companheiro Agalhardô vai nos falar do Livro dos Espíritos, do capítulo 10, cujo título é Ocupações e Missões dos Espíritos. Eu vou ler 2 perguntinhas para ele ter tempo de esclarecer para nós todo o estudo. A questão 568. Kardec perguntou assim: os espíritos têm missões a cumprir? As cumprem no estado errante ou no estado de encarnação? E os espíritos responderam: podem tê-las num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. E a questão 573, né, Agalhardô? Isso. 573, que Kardec pergunta assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E eles responderam: instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar suas instituições através de meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem sua missão neste mundo, porque cada qual pode ser útil em alguma coisa. Então, que Jesus te abençoe, galera. Bom dia a todos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus fortaleça cada um de nós, para que nós possamos captar todas as informações advindas dos nossos queridos amigos espirituais para trazer para cada um de nós. Nós aqui, na verdade, nós somos apenas o transmissor da vontade, da intuição dos nossos queridos amigos espirituais. Nós temos o hábito de dizer, muitas das vezes nós estamos falando aqui, aí depois a pessoa fala assim, aquilo que você falou foi para mim. Aí eu falo, o que é que eu falei? Então nós aqui estudamos, etc., e a espiritualidade pega o conteúdo que nós absorvemos através do estudo e, na necessidade de cada um, eles vão passando. Geralmente são os guias espirituais da pessoa, do irmão,
e pega aquelas informações e passa para cada um de nós. Então, falando das ocupações dos espíritos, na questão que origina, que é a 558 diz assim para nós: os espíritos têm outra coisa a fazer a não ser melhorarem-se pessoalmente? A resposta: eles concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, que são os ministros. Então, todos nós somos úteis na criação de Deus. Todos nós temos a nossa missão, que seja ela grande, que seja ela pequena, mas todos nós temos a nossa missão a cumprir. Então, muitas das vezes a gente fala assim: mas minha missão é pequenininha, eu não sou enxergar, eu sou transparente para a sociedade. Pura mentira nossa. Porque muitas das vezes a gente acha que não está sendo útil. Todos nós somos obras de Deus, todos nós somos importantes para Deus. E eu tenho até um caso particular que aconteceu não muito tempo, quando eu era criança, deve ter uns 20 anos, mais ou menos. Então, a necessidade tremenda, a gente que veio do interior. E, naquela época, nós somos uma família de 6 irmãos, e teve um senhor, como dizer assim, que o pessoal, todo mundo lá o chamavam de macumbeiro, e aí o papai, muitas das vezes, lá ia, e o nome dele é Sebastião, lá de Santo Antônio de Pádua. E uma dificuldade tremenda, luta daqui, luta dali, e por mais que falava, o pai conseguia alimentação, isso, aquilo, aluguel atrasado, e por aí. Aí teve uma determinada época lá que nós estávamos praticamente 2 dias sem comer. Aí ele veio de lá, naquela época, eu me lembro muito bem, ele deu 5, eu não sei que dinheiro era, 5 para minha mãe. Em relação a hoje, quer dizer, ele deu o máximo que ele tinha. Em relação a hoje, pelo que a mamãe comprou, eu acredito que foi uns 20 reais. Ela foi lá e comprou canjiquinha e arroz e fez para todos nós. Aí ele deu aqui, para vocês verem, até hoje eu não esqueço aqueles 5 reais. Foi a melhor comida que nós comemos até hoje. Porque ela veio do coração daquele homem. A minha mãe pegou aquele dinheiro de imediato. Não existia supermercado naquela época. Foi lá na fazenda, Secos e Molhados, e comprou milho, e ela bateu, fez a canjiquinha com arroz para nós. Então, quer dizer, a nossa missão, agora vocês observam, a missão desse homem em relação à minha família, para mim, foi o máximo. Foi a melhor missão que ele poderia ter feito na vida dele. Então, muitas das vezes a gente acha que nós somos transparentes, mas na realidade não somos. Todos nós temos a nossa missão a cumprir. Todos nós somos missionários. E a gente não olhando muito longe, o próprio lar já é uma missão que nós temos, que recebemos do Pai, de educar e orientar aquele que vem sob os nossos cuidados. Então, tiramos aqui para a gente falar assim: missão. O que é uma missão? É um encargo, um propósito. É uma atribuição distinta que é conferida a alguém que precisa realizar algo. Todos nós temos que estar constantemente envolvidos em tarefas. Todos nós temos que estar envolvidos em trabalho, porque automaticamente nós estamos executando a inteligência, a caridade e a moral. Então, quando nós estamos envolvidos com os bons pensamentos, com afinco, nós estamos, em primeiro lugar, sendo útil à obra de Deus e outra oportunidade de nós crescermos. Já não se diz que cabeça vazia não é bom para ninguém? Então, nós ocupamos a mente e nós não pensamos nada de errado. E diz assim, é um compromisso, um dever a executar. Então, todos nós temos um compromisso, em primeiro lugar, diante de nós. E, em segundo lugar, diante do nosso próximo. Aí fala assim para nós, o que é uma missão? São pessoas que aceitam uma incumbência que deve ser cumprida em prol de algo maior. Como, por exemplo,
uma missão diplomática, religiosa, educacional, médica, científica, do lar, dentre muitas outras. Então, o planeta Terra está cheio de missões. Uns vêm e conseguem levar a bom termo. Outros, infelizmente, fracassam. Fracassam por quê? Devido ao nosso livre-arbítrio estar meio oscilante. Então, o que é que nós temos que fazer sempre? Pedir aos benfeitores da casa, pedir a Jesus, pedir aos nossos guias, protetores, que fortaleça sempre a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, para que ele seja bem direcionado e seja útil a cada um de nós. No cristianismo, o termo missão é empregado com o objetivo de espalhar e promover as palavras do Evangelho dentre todos os povos. Os missionários são pessoas que abdicam de tudo em prol de levar o Evangelho de Jesus a todos os lugares do planeta. Aí nós temos, no planeta Terra, falando assim, poucos, que são inúmeros, que muito é conhecido, Moisés, Jesus, todos os profetas que vieram aqui preparar a vinda de Jesus, todos os profetas que vieram depois de Jesus para preparar o terreno para que o Consolador viesse a nós. Aí vamos olhar agora aqui mais a miúdo para nós, mais a miúdo, um bom termo. Chico, olha a missão de Chico, olha a missão de Edivaldo, olha a missão do Centro Espírita, olhando assim para dar um exemplo bem característico para cada um de nós. E a nossa missão também, que cada um tem. Então, não tem aquela que eu sou incapaz, não posso, todos nós podemos. Sabe por que todos nós podemos? Porque, quando a gente vê aqui, na questão 264 do Livro dos Espíritos, nos diz assim, a gente tem o hábito sempre de, eu não posso, eu não tenho condições. Aqui fala assim para nós, a 264. O que dirige o espírito na escolha das provas de que queira experimentar? Então, todos nós que estamos no planeta Terra, ninguém escolheu as nossas provas para nós. Nós escolhemos as nossas provas. Nós estamos passando aquilo que é necessário para nós crescermos. Então, nós viemos aqui para crescer, para evoluir, para progredir. Agora, muitos de nós, por não ter um bom direcionamento do passado, por estar assim, um pouco, a determinação não está muito acirrada, aí nós temos que vir limitado. Porque se dá a nós a grandeza total, nós vamos continuar errando e vamos fazer besteira. Olha a resposta. Então, o que dirige o espírito na escolha de suas provas? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação pela natureza de suas faltas. Então, se der facilidade a nós, quantas faltas nós vamos cometer além daquela do passado também? Então, a gente tem que sempre colocar na nossa mente que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para que nós possamos vivenciar e vencer as nossas provas. Mas isso aí só depende de nós, através do nosso livre-arbítrio. Aí nós vamos vencer. Aí, voltando aqui na nossa questão do Livro dos Espíritos, que é de hoje, antes, porém, um dos missionários, é um exemplo típico para cada um de nós. Um dos missionários que nós temos aqui, em destaque, que é o nosso querido Allan Kardec. Lá em 12 de junho de 1856, ele recebeu uma missão. Aí ele perguntou aos espíritos amigos. Pergunta a verdade. A verdade, o espírito de verdade é Jesus. Mas, quando se fala a verdade, é a equipe de Jesus que aqui está. Um exemplo, quem está representando aqui o Centro Espírita hoje? Temos a diretoria lá. Quem está representando? A diretoria da mesa. Quem está representando a reunião pública? Nós que estamos falando. Então, tem Jesus e tem os seus profetas, que com ele vêm trazer as mensagens para cada um de nós. Aí a pergunta, a verdade. Bom espírito, Allan Kardec perguntando,
Desejaria saber o que pensais da missão que me foi designada por alguns espíritos. Quereis dizer-me, peço-vos, se é uma prova para o amor próprio, meu amor próprio. Tenho com certeza, como sabeis, o maior desejo de contribuir na propagação da verdade. Porém, no papel de simples trabalhador, ao de missionário em chefe, a distância é grande, e não compreenderia o que poderia justificar em mim tamanho favor de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades que não têm. Então ele reconhecia em outros mais qualidade do que a ele. Só que cada um de nós, quando nós viemos aqui, nós não fomos jogados no planeta, nós fomos preparados para vir. Todos nós. Agora, quando nós chegamos aqui, nós embotamos. O que é embotar? Nós esquecemos a nossa preparação e nós ficamos sob o nosso livre-arbítrio para crescer. Aí nós temos que pedir apoio e orientação a nossos guias espirituais. Mas como que os nossos guias espirituais falam com a gente? Pelo sono. Ao dormir, antes de dormir, fazer uma prece, pedir aos nossos guias espirituais que nos oriente, nos fortaleça, nos aconselhe e nos leve ao encontro daqueles que nos ajudaram em escolher as nossas provas e nos fortalecer nela. Então, nosso guia espiritual vai falar assim, vereador, observe, ele não vai falar aquilo para mim fazer, não. Você observa aquela atitude que você está tomando em relação àquele determinado assunto, em relação à família, em relação ao trabalho e etc. Então, cabe a mim o discernimento. O livre-arbítrio pertence a mim. Então, os acertos e os erros só dependem de mim. Mas todo sono, quando nós dormimos, nós temos sempre que pedir aos nossos guias espirituais que lá nos leve, para que eles possam fortalecer a nossa missão aqui no planeta. E tenham a certeza que eles nos aconselham. Então, muitas das vezes nós dormimos com um problemão enorme e no outro dia a gente fala assim, como que eu não pensei em essa saída? Porque Jesus mesmo falou para nós, todo aquele que pede, ele será ouvido, ele será atendido. Aí a resposta para Allan Kardec. Confirmo o que foi dito, mas recomendo-te muita discrição se queres vencer. Saberás mais tarde coisas de que explicarão o que hoje te surpreende. Não te esqueças que pode triunfar, como pode falir. Aqui ele está falando do livre-arbítrio de Allan Kardec. Neste último caso, falir, um outro te substituirá. Porque, suponhamos, Chico veio, Divaldo veio, aqui para nós, falando aqui, muitos outros, nosso querido irmão Altivo Panfiro veio com o direcionamento, a missão de fundar o Centro Espírita Leon Denis, de atender a todos os centros espíritas, que hoje, sob a direção de Leon Denis, tem, acho que é 27 ou 29 centros espíritas. Então, ele pode falir ou triunfar. Depende do fortalecimento do seu livre-arbítrio e da sua vontade firme nos propósitos ao que ele se propôs, ao que nós nos propomos. Nesse último caso, falir, um outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não se repousa sobre a cabeça de um homem. Então, para as grandes missões, tem sempre o segundo espírito, a segunda pessoa para o substituir. Dentro de um lar, quando o pai, ele não obtém o sucesso normal, não triunfa, a mãe assume. Se a mãe não assumir, pode observar que sempre tem alguém que assume aquele lar para orientar. Então, Deus jamais coloca a responsabilidade apenas sobre um, porque Ele sabe que nós somos falíveis. Porque hoje, a gente observa, hoje, já estamos no século XXI, nas nossas mesas obsessivas, que nós atendemos irmãos ali,
Quantos irmãos chegam aqui ainda que não sabem sequer que morreram? Então, é falta de orientação. Ainda o Evangelho, o acreditar em Deus, o acreditar na verdadeira vida, que é a vida espiritual, ainda está fraca dentro de nós. E continuando, diz assim para nós: não fala, pois, jamais de sua missão, seria o meio de fazê-la fracassar. Ela apenas pode ser justificada através de obra efetuada, e nada fizeste ainda. Se a cumprires, os próprios homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, pois é pelos frutos que se reconhece a qualidade da árvore. Hoje, a doutrina espírita está aqui totalmente esclarecedora para cada um de nós. Então, Allan Kardec, ele obteve o triunfo, ele não faliu. Ele trouxe para cada um de nós as verdades que Jesus, naquela época, nos trouxe e nós não compreendemos. E ele veio com as palavras simples e objetivas e está aqui no meio de nós. Infelizmente, muitos ainda ficam apontando dedos e falando palavras não muito elogiosas sobre a doutrina espírita, que é, na verdade, a doutrina de Jesus, o cristianismo puro, que Jesus pregou naquela época, e através de Allan Kardec, ele chegou novamente a nós pela sua clareza. Então, agora, na 568, diz assim: os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem no estado errante ou no estado encarnado. Então, aqui estamos encarnados. Quando nós desencarnamos, nós estamos no estado errante. Estado errante é o quê? São espíritos que ficam aguardando ainda a reencarnação. Então, lá nós também trabalhamos. Muitos evitam o trabalho do outro lado. Aí, eles são obrigados a reencarnar em tristes situações. Então, nós temos que progredir de uma forma ou de outra. E aqueles espíritos que não são mais errantes, são espíritos que já alcançaram levar a termo as suas missões. Então, não precisa mais reencarnar no planeta Terra. Vai reencarnar em outro planeta, que nós temos aqui, planeta feliz. E lá recomeçará novamente. E a resposta diz assim para mim: podem tê-las num e no outro estado, mas certos espíritos errantes é uma grande ocupação. Aí a gente vê aqui, e aqui no nosso centro espírita, espírito errante, Altivo Panfiro, ele continua a obra dele. Fundou o Leon Denis mais 27 ou 29 centros. Fundou mais esse aqui, mesmo depois de desencarnado. Um exemplo típico para cada um de nós. Ele continua batendo na cabeça de um ou de outro, bateu na cabeça do Newton, vamos fundou o Centro Espírita aqui, angariou aqui adeptos, que somos todos nós, e aí está uma obra dessa, que vocês mesmo podem avaliar, que é uma obra totalmente voltada para o amor. E atende essas crianças, que é o futuro da humanidade. A 569 diz para nós: em que consistem as missões de que pode ser encarregado os espíritos errantes? O que os espíritos errantes, os espíritos desencarnados, quais são as missões deles? E diz: elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Aliás, algumas que não podem compreender. O espírito executa as vontades de Deus e não podeis penetrar em todos os seus desígnios. Então, todos nós, quando desencarnar, vamos continuar a nossa tarefa, o nosso trabalho, executando as vontades de Deus. Mas é Deus que fala com nós? Não, são os mensageiros de Deus que chegam até nós. Eu tenho sempre o hábito de dizer, que dou um exemplo assim, vamos dizer, o presidente de uma empresa, ele não vai vir lá de cima e falar com a pessoa que toma conta do banheiro: ó, está faltando papel higiênico. Ele tem os seus mensageiros para até chegar naquele ali. Ele não precisa se preocupar com as pequenas coisas. Isso aí cabe a nós, ainda
pequenos missionários. E tem uma notinha que fala assim para nós: as missões dos Espíritos têm sempre o bem por objeto. Todos nós viemos no planeta Terra para fazer o bem. Mas eu não faço o bem, está errado. Nós temos que fazer o bem. Observe o exemplo que eu dei do início aqui, do Sebastião. Simples que ele fez, olha o bem que esse homem fez para nós. Desde essa época, observe os fluidos que eu, quando lembro disso, eu jogo para esse espírito. Eu tenho certeza que ele já desencarnou. Então, foi uma obra simples que ele fez, no ponto de vista dele, acredito, e para nós foi uma das maiores dádivas recebidas naquela época. Então, cada vez que eu penso nele, eu emito bons fluidos para ele. É uma verdadeira prece, é a prece calada. E diz mais assim: quer como espíritos, quer como os homens, sou encarregado de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, num círculo de ideias mais ou menos amplas. Todos nós somos necessários. Nós somos, vamos dizer assim, uma peça e um tabuleiro e não pode faltar ninguém. No planeta Terra tem X pessoas, X espíritos encarnados. É necessária essa quantidade. Vai aumentar? Vai. O Pai sabe disso. Então, nós temos que ocupar o nosso espaço e não dar trabalho a outrem. Procurar fazer a nossa parte. Ele diz assim: mais ou menos especiais de preparar os caminhos para determinados acontecimentos, de velar para os cumprimentos de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de alguma forma, pessoais ou inteiramente locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se tornaram os guias e os protetores. Nós podemos nos tornar guias e protetores de uma pessoa. Quantas pessoas tem aí fora que zela pelo outro encarnado ainda? Então nós temos que estar sempre atentos à necessidade do próximo para que nós possamos realizar nossa missão. Tudo aquilo que é colocado no nosso caminho, que é para nós, essa aí é uma coisa, é uma pessoa que você tem que cuidar, é uma coisa que você tem que digerir dentro de você. Então nós temos que estar sempre atentos nas oportunidades que surgem à nossa frente. Quanto a uma oportunidade que eu tive para vocês, que depois eu chorei por não ter atendido essa oportunidade. Deve ter mais ou menos uns 10 anos, 8 ou 10 anos. Eu sempre trabalhei assim de madrugada, eu sempre tive o hábito de usar uma camisa por dentro. Aí eu estava assim com 2 camisas, aí eu trabalhava numa loja, em determinado lugar, aí passou 2 policiais com um rapaz. E o rapaz, até o exemplo até bom por causa do momento, tiritando de frio. Era umas 6 horas da manhã, estava chuvoso, um tempo assim. Aí e ainda me chamaram a atenção para me ajudar ele, hein? O guarda falou assim: você vende camisa aí? Você vende roupa aí? Falei: não, não vendo. Não vendo não. Então, aí o rapaz saiu tiritante de frio e foi embora e tal. E aí eu naquele rolo ali, tal, demorou 3 minutos. Sou espírita há 46 anos estudando a doutrina espírita. Hein? Olha quanto nós não ficamos atentos às necessidades do nosso próximo. Passou 3 minutos, bateu assim para mim: você está com 2 camisas. E ele não tinha nenhuma. Olha a oportunidade que eu perdi. Eu saí catando aquela pessoa, aqueles guardas, eu não encontrei mais. Então a gente vê, muitas das vezes, a oportunidade está ali perto da gente e nós não aproveitamos ela. Mas eles vieram falar para mim: olha a oportunidade que você perdeu. Então eu saí catando, andei o local todo lá, provavelmente pegaram o carro, foram embora, e eu não aproveitei essa oportunidade. Sinal de que eu não estava atento à minha missão, à minha necessidade e à minha oportunidade de ajudar. Então nós temos que estar atentos. Uma camisa apenas.
eu teria auxiliado a pessoa. Mas acredito que essa oportunidade voltará para a gente tirar isso da cabeça. A 570 fala assim para nós: os espíritos sempre percebem os desígnios que estão encarregados de executar? Nós percebemos o que nós temos de encarregado para executar? A resposta: não. Aqueles que são instrumento cego. Outros, porém, sabem muito bem com que objetivo agem. Então, tem muitas pessoas que eles têm o hábito de ajudar. Tem pessoas que já se colocam para ajudar. Tem pessoas que vêm com tudo para ajudar e não conseguem ajudar. Aí nós temos um exemplo que é Angeli, do livro Céu e Inferno. Uma senhora que veio, pai veio com a família, com 3 filhos. Quem criou seus filhos? Foi empregada. O que você fazia na vida? Nada. O que você sabe fazer? Nada. O que você faz aqui na espiritualidade? Não sei fazer nada. Então, isso é o quê? É um espírito desatento. É um espírito que não quer sair daquela sua zona de conforto para angariar ou enganjar em uma determinada tarefa. Então nós, quando estamos aqui encarnados, temos que abandonar essa zona de conforto nossa e procurar ser útil. Às vezes, que a gente fala, você é útil ao outro? Não, eu estou utilizando a mim para ajudar o outro. E a satisfação vem, a realização vem. Então, quando nós chegarmos na verdadeira pátria, nós vamos levar conteúdo para quando lá chegar nós continuarmos a nossa tarefa. Então, nós temos que estar sempre atentos. A 571 diz assim para nós: apenas os espíritos elevados desempenham missões? Resposta: a importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama também cumpre uma missão, mas que não é como a do general. Então, cada um de nós temos um tipo de missão. Dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa capacidade, as missões também serão. Se formos muito responsáveis, já temos adquirido conhecimento, a nossa missão será maior. Quantos missionários nós vemos aí no planeta obtendo sucesso? Quantos missionários nós vemos aí no planeta paralisados e fracassando? Quer dizer, voltarão? Voltarão quantas vezes necessário for para que um dia possa encarar o Pai frente a frente. Assim que o 7.2 fala assim para nós: a missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? Resposta: ele a pede e fica feliz por obtê-la. Então lá, quando nós obtemos, eu quero me quitar com essa camisa que eu não dei lá para a pessoa. Ah, é? Tá, então você vai trabalhar num lugar que tem várias pessoas sem camisa. Então, eu vim com esse propósito, de agasalhar o outro. Aí eu chego aqui, eu descambo para um outro lado e não faço nada disso. Então, aí eu estou fracassando. E aqueles, igual essa senhora Angeli que eu disse, foi lá para o outro lado. Ela, aqui não fez nada, lá não faz nada também. Então ela voltará aqui com uma reencarnação imposta pela lei de Deus. Aí sim que há os rangeres de dente, as lastimas, falar mal de Deus, porque fulano não, porque fulano colar. Então, aquilo que eu falei no início, todos nós temos o lugar certo, a necessidade certa para crescer, progredir. E quando a gente fala aqui, apenas o espírito elevado desempenha missões, aí a gente volta lá para Jesus, quando ele falou: eu trabalho e o Pai obra também. Então, a Angeli, ela está até contra a verdadeira missão de Deus, que o próprio Pai trabalha, e ela sendo a boa vivã. Então, nós temos que colocar sempre na nossa mente, o trabalho é necessário para cada um de nós.
Quer ver uma coisa? Se nós temos uma rua que ela está toda suja, se cada um varrer a frente da sua casa e juntar o lixo, a rua fica limpa. Mas aí a pessoa pensa assim, não, eu vou deixar a prefeitura, que eu pago imposto, a prefeitura que tem que limpar. Então, vai continuar suja a rua, porque muitas das vezes a prefeitura também está carente de gente, carente de dinheiro e por aí vai. Então vamos fazer a nossa parte. Porque o que nós fazemos hoje aqui no planeta, quem vai se beneficiar amanhã seremos nós, que nós vamos voltar tantas vezes quanto necessário for. Nós somos doentes do planeta. Nós estamos aqui porque nós somos doentes, todos nós. Se nós somos doentes, porque nós ainda não alcançamos a felicidade que o Pai quer para cada um de nós. Nós ainda não olhamos o outro como verdadeiro irmão. Ontem mesmo, temos irmãs aqui que presenciou isso na nossa reunião. A gente olha o outro como o outro e não como irmão. Jesus mesmo diz, meu irmão, ele nunca falou o outro, ele sempre chamava de meu irmão. Então nós temos que ficar mais atentos. Aí o item A fala assim, a mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Sim, há frequentemente vários candidatos, mas nem todos são aceitos. Nós somos aceitos dentro das nossas capacidades. É igual uma empresa. A pessoa vai lá, faz a prova, está capacitado ou não para fazer aquele tipo de serviço. Mas um dia pode alcançar? Pode. Se dedicar, trabalhar, alcançará. 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós estamos encarnados? Primeiro que somos doentes. Então nós temos que evoluir moral e intelectualmente. Nós temos que progredir, temos que estar sempre ativo para que nós não fracassamos. Porque se a gente ficar no marasmo, nós vamos fracassar. E se ocuparmos a nossa mente, o nosso corpo, o nosso tempo, nós não fracassaremos. E a resposta diz assim, instruir os homens, auxiliar-lhes o progresso, melhorar suas instituições através de meios diretos e materiais. Está sempre presente em todas as necessidades. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou o que instrui. Então, tudo aquilo que nós fizermos bem, com amor, com carinho, com dedicação, não precisa ser repetido. Aí sim, nós estamos atendendo às nossas necessidades. Não é necessidade do Pai, não, as nossas necessidades. Embora Deus jamais apontará um dedo para nós. Se nós estivermos chorando e lá chegar, Ele vai dizer assim para nós, volta, meu filho, reencarna novamente. Um dia você alcançará o objetivo do Pai. É de que você ser um verdadeiro homem moralmente. Então, tudo que acontece no planeta, se está errado, a culpa é nossa. Se está certo, não fazemos mais do que a nossa obrigação. Então, todos nós somos úteis na obra. Estamos aqui para crescer, estamos aqui para progredir. Quantos irmãos nossos vieram aqui para progredir? Geralmente a pessoa leva como exemplo nosso querido irmão Jesus. Há 4 bilhões e 600 anos, tem sempre o hábito de dizer isso, o Pai pegou uma massa e entregou para Jesus. Naquela época, Jesus já era espírito puro, há 4 bilhões de anos. Entregou para ele e falou assim, construa um planeta. Ele construiu o planeta Terra. Agora, eu vou colocar irmãos para que você os instrua. Então, a nossa existência no planeta diz que tem de 3 a 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. E Jesus recebeu para construir o planeta há 4 bilhões e 600 milhões de anos. Agora vocês veem a distância nossa a Jesus e, no entanto, Jesus está sempre do nosso lado.
nos orientando, conforme ele mesmo disse a todos nós, que nenhuma das suas ovelhas ficariam desgarradas, que ele deixaria as outras no grupo e voltaria para buscar aquela que estava desgarrada. Então, por mais que nós fracassamos, Jesus estará sempre do nosso lado. Existe uma passagem desconhecida, de autor desconhecido, que diz assim, eu estava caminhando do Senhor, eu sempre te ajudei. A mim não, você nunca me ajudou, o Espírito falando para Jesus. Não, eu sempre te ajudei, não, você nunca me ajudou. Mas, olha lá as pegadas na areia. Aí o Espírito falou assim, Jesus, olha lá, só tem 2 pegadas. Aquelas 2 pegadas lá, você não estava me ajudando. Ao contrário, foi ali que eu te carreguei no colo. A gente pensa que Jesus estava distante. Na realidade, Jesus estava carregando a gente no colo nos piores fracassos da nossa vida. Ele estava distante? Não, estava ali para nós. Conforme o capítulo 5 do Evangelho, ele fala para nós, ele mesmo fala para nós, que ele veio para os aflitos, para os necessitados. E quem são os necessitados no planeta Terra? Todos nós. Chico mesmo falava que ele tinha que fazer muito mais do que ele fez. Então vocês imaginem, quando a gente fala da ocupação dos espíritos. Chico diz isso, que poderia ter feito muito mais do que ele fez. Aí, continuando aqui para nós, diz assim para nós, aquele que cultiva a terra, etc., tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem uma sua missão nesse mundo, porque cada qual pode ser útil em alguma coisa. Quer dizer, implantar o amor do Pai no seio da terra. Mas como que eu vou fazer isso? Pelo seu exemplo. A doutrina espírita, através do Evangelho mesmo, fala para nós. Conhece-se o verdadeiro homem. Lá fala, conhece-se o verdadeiro espírita. Mas eu digo assim, conhece-se o verdadeiro homem pela sua transformação moral. Então, se nós temos um vizinho que vê que nós éramos totalmente destrambelhados, e se ele vê nós nos melhorarmos, e vê que toda segunda-feira nós saímos 7 horas, voltamos às 9 horas, 10 horas, o que esse homem está fazendo que ele está melhorando? Eu vou, conforme a gente é curioso, né, vou saber o que ele tem. Ou pergunta a pessoa, ou então um dia vai atrás dele. Então, até pelos nossos atos, pela nossa mudança, nós auxiliamos o outro que está do nosso lado. Eu falo isso que eu já vi acontecer. Então, curioso, porque a pessoa sairia sempre naquele horário e a pessoa estava mudando sempre do seu modo de viver. A 574 fala assim para nós. Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Resposta. Há efetivamente pessoas que vivem apenas para si mesmo e não sabem se tornar úteis em alguma coisa. Eu conheço pessoas que é para ela uma coisa, o segundo é para ela, o terceiro é para ela, o quarto é para ela e o quinto ela vai pensar se ela dá para alguém, que é dela também. Esses são irmãos que ainda não acordaram para a lei de amor de Deus. Qual a verdadeira lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós temos que ser verdadeiros sireneus na nossa vida. O sireneu é aquele que auxiliou Jesus. Ele estava voltando do trabalho. Ele não estava desocupado, não. Ele estava voltando do trabalho, da lavoura, cansado, e viu Jesus ali com a cruz caindo. Ele foi lá e ajudou Jesus a carregar a cruz. Então nós temos que ser verdadeiros sireneus diante do nosso próximo. Ajudar dentro do nosso possível. Não impossível, não. Dentro do nosso possível. Dentro da nossa capacidade. Aí nós estamos fazendo a boa obra diante do Pai. E continuando, fala assim. São pobres seres que devem ser olhados com piedade, pois expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária e seu castigo começa com frequente já neste mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. Quanto se desgosta da vida? Por que isso, por que aquilo? Fulano tem e eu não tenho, por aí vai.
Então tem que estar sempre atento. Temos que procurar, nessa nossa reencarnação, nos depurarmos e adquirir sempre a vontade de crescer. A 575 finalmente diz assim para nós: as ocupações comuns nos parecem muito mais deveres do que missões propriamente ditas. A missão, conforme o sentido dado a esta palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e principalmente menos pessoal. Deste modo de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Como nós podemos detectar nossa missão no planeta Terra? A resposta: pelas grandes coisas que executa, pelos progressos que possibilita aos seus semelhantes. Aí vamos falar aqui, Princesa Isabel, Dom Pedro I, olha a obra desses homens, aqui no Brasil. Olha a obra de Ismael. Ismael é o protetor do Brasil. Inclusive, aconselho a todos que tiver oportunidade, ou pedir emprestado, ou comprar, o livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Todo espírita tem que ler esse livro, tem que ler para saber por que nós estamos reencarnados no Brasil. Nós estamos reencarnados no Brasil, nós viemos de outros lugares, de outros países, e estamos aqui para trabalharmos na oportunidade que o Brasil nos oferece, porque lá está praticamente tudo pronto nos outros países. Aqui nós temos que trabalhar, criar e praticar sempre tudo, a bondade, a caridade, a inteligência e por aí vai. Aí a gente olha também como o Pai é sábio para cada um de nós, além de dar a nós o nosso guia protetor, cada um dos estados tem o seu protetor. Rio de Janeiro, São Sebastião e muitos outros que a gente não sabe. Então, cada um dos nossos estados tem o seu protetor. Já são protetores que vai junto a Ismael e coloca as nossas necessidades para nos ajudar. São nossos verdadeiros advogados, que vai lá e procura nos auxiliar. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item 4, diz assim para nós, falando diretamente para nós espíritas que acordamos para a realidade do cristianismo. Diz assim: ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres. E de pregar, estamos falando de Altivo. Altivo sempre foi o defensor da divulgação da doutrina espírita. Estamos falando de Leon Denis, sempre foi o divulgador da doutrina espírita. Tanto é, Altivo e Leon Denis sempre juntos. Aqui, no Centro Espírita, Altivo Panfiro aqui, certeza temos que Leon Denis também está. Então, divulgar a doutrina, levar essas verdades a todos os lugares. Temos oportunidade, vamos trabalhar. E uma das coisas que nós, da doutrina espírita, nós já temos dentro de nós, que os centros sempre falam para nós levarmos para dentro do nosso lar, o culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar, você cria verdadeiros preparativos, defensores do lar, orientadores do lar. É um dia e um horário certo, 20 minutos, ler uma página do Evangelho e falar sobre ela. Então aí, nós temos a oportunidade de ser um dos pregadores da doutrina espírita. Por quê? Porque quando nossos filhos pegam de 15, 16, 17 anos, eles saem mesmo e vai fazer isso, aquilo, tal. Mas até lá, até os 15 anos, através do culto do Evangelho no lar, nós colocamos na cabeça deles
que existe um pai que eles devem respeitar, existe o próximo que eles devem respeitar, existe Deus. Mostrar para eles a reencarnação, mostrar para eles o que eles estão fazendo aqui. Mostrar a eles a ocupação, tanto aqui quanto lá. E o culto do Evangelho lá nos dá essa oportunidade. Então, conforme ele falou, a missão não precisa ser você ir na lua, você tem a missão dentro do seu lar, através do culto, orientar aquele que está sob a sua guarda. Muitas das vezes a gente não consegue, com os conselhos, chegar à criança, mas nós conseguimos através do culto do Evangelho lá. Nós falamos, não estou falando para você, estou falando, mas ele vai captando. A criança, quando está dormindo, a doutrina nos ensina isso. Eu tenho um filho que ele é assim, assado, tá? Quando ele tem 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, o filho está dormindo, pega o Evangelho, leia uma página do Evangelho e conversa consigo mesmo sobre aquela página. A criança está no ambiente, dormindo, mas o espírito está ali e ele é orientado. É assim que nós orientamos, é assim que nós divulgamos a doutrina. Não é assumir uma assembleia para falar que está orientando alguém. E diz assim também, 5 minutinhos, tá? Só para terminar aqui a missão dos Espíritos. Diz assim também, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois vós os eleitos de Deus, ide pregai a palavra divina. Diz assim também, aos avarentos pregareis o desinteresse, os devassos a abstinência, os tiranos domésticos, como os déspotas a mansidão. Isso tudo nós fazemos, por simples, aqui com as crianças, em nosso lar. Aqui nós fazemos com aquelas crianças que ali estão, eu tenho certeza, aquelas crianças, através da educação que elas estão aqui, angariando, aprendendo, através da evangelização, lá fora, quando eles tiverem 20, 25 anos, se eles forem fazer alguma besteira, a tia falou isso para mim, que eu não devo fazer isso. Eu tenho certeza que eles não cairão no erro. Aí continuando, diz assim para nós, sim, todos vós, homens de fé, que acreditais na vossa inferioridade diante dos mundos espalhados pelo infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. E de homens que sois grandes diante de Deus, e que mais felizes que Tomé, crede sem querer ver. Não é necessário a gente falar, eu quero ver Deus. Quem somos nós para querer ver Deus? Quem somos nós para querer ver Jesus? Já falei a idade de Jesus para nós. E Jesus lá já era espírito puro. Então, o que nós temos a curiosidade de querer ver para se sentir bem, nossos guias espirituais, e já está muito bom. E eles nos orientando. E finalmente diz assim para nós, podereis então perguntar, como reconhecer os que se acham no bom caminho? Se entre os que foram chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram. E nós vos responderemos, podereis reconhecê-los pelos verdadeiros princípios da caridade, por eles ensinados e praticados, pelo número de aflitos a quem levem consolação, pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Podereis reconhecê-los, enfim, pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei, e os que seguem serão os escolhidos que vencerão. Então, é fadada a todos nós vencer. É fadada a todos nós sermos homens de bem. Se nós saímos da meta da lei de Deus, amor e caridade constante, nós estamos errando. Temos que voltar sempre para a lei de Deus. E felizes daqueles que voltam para a lei de Deus nessa reencarnação. Porque se não voltar nessa, em outra reencarnação, terá que voltar. Então, vamos aproveitar sempre a oportunidade que nos surge no nosso dia a dia, para que nós possamos crescer. Que os benfeitores da casa estejam sempre presentes no coração de cada um de vocês. Paz a todos.
Obrigada, Galhardor, pelo estudo que você trouxe para nós, esclarecedor. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, vamos procurar nos acomodar nas nossas cadeiras, lembrando que o nosso anjo de guarda está junto de nós, cada um tem o seu. Vamos aproveitar esse momento tão importante, um momento só nosso. Querido Jesus, nós te pedimos as tuas bênçãos, Senhor, para esse momento do passe. Permita, Senhor, que os guias espirituais dos médiuns estejam junto deles, transmitindo fluidos de paz, de harmonia, de equilíbrio, de saúde física e de saúde emocional. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa, Jesus, esta hora, a hora do passe. Que Jesus nos abençoe. Hoje, através do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nos primeiros itens, do capítulo 10, que fala sobre perdoai para que Deus vos perdoe. Estamos aqui no SEAP, num momento tão especial, que é o momento do passe, buscando reduzir as nossas dores, fortalecer a nossa fé, fortalecer tudo aquilo que ouvimos no dia de hoje pelo companheiro. E quando falamos em perdoar e para que Deus vos perdoe, é mesmo que analisar nesse momento que o que pedimos não pode ter nenhum tipo de bloqueio de sentimento, de dor, a algo que alguém possa nos ter feito. Não podemos parar no erro do outro em relação a gente. Esse é o recado do Mestre Jesus nessa passagem. Quando ele fala perdoai 70 vezes 7, ele não quer definir um número. Ele quer dizer que o perdão ele é constante. E apesar da gente imediatamente refletir que não somos Jesus, que não somos espíritos puros e logo ainda nos sentimos na condição de quem pode não perdoar, Allan Kardec nos lembrou a questão do livre-arbítrio, a questão da escolha livre. Só que a escolha livre, inteligente com o Evangelho e com Kardec, ou seja, com Jesus e com Kardec, é perdoar. Perdoar para que a gente possa, de fato, ser perdoado. Que a gente possa fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que o outro fizesse quando tivermos a escolha equivocada. E apesar desse capítulo não falar exatamente o que eu vou comentar agora, mas por que não se perdoar? 70 vezes 7 vezes. Ou mais. Por que não tirar a culpa, do erro que aconteceu ontem, novamente, que acontece no nosso pensamento, para estar aqui agora, para aqueles que já receberam esse passe, poderem digerir com paz, com harmonia, agradecer esse momento, agradecer a oportunidade de estar na casa espírita, agradecer a oportunidade de ouvir hoje através da palestra ou através dos cursos ao longo da semana e reforçar a ideia de Jesus contínua na nossa mente. Perdoai, perdoai os outros, se perdoai e siga em frente com amor, com Jesus, com a certeza que está sendo amparado por Jesus através dessa casa, através das suas preces, das suas orações. Então, que seja assim, que a gente possa aí agradecer a Deus, aliviar o coração
e ficar em paz. E assim, Senhor, agora muito agradecidos pela oportunidade que tivemos na manhã de hoje, por termos sido intuídos, Senhor, e encorajados a vir à nossa casa espírita, a estudar o Teu Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos, tomamos o nosso passe, tudo isso, Senhor, para nos pacificar. Então nós agradecemos, Jesus, é uma grande oportunidade que nós temos. E permita, Senhor, que possamos durante todo o dia de hoje manter essa paz em nosso coração, manter os nossos pensamentos equilibrados, os nossos sentimentos aprimorados, para que possamos merecer sempre a Tua misericórdia. Então, Jesus, em Teu nome, em nome do nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, toda a coluna de espíritos que aqui trabalha, em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos permissão para encerrarmos esse momento de estudos e passes da manhã de hoje. Graças a Deus.